Processo número 12. Não seria bom se... Quando usar esse processo? Quando você se percebe propenso à inclinação ao negativo e, consequentemente, oferecendo resistência e quer mudar para algo mais positivo. Quando você já está se sentindo bem e quer focar mais especificamente em algumas áreas de sua vida para fazê-las melhor ainda. Quando você quer guiar-se gentilmente ou a alguém mais de uma conversa negativa ou potencialmente negativa para uma mais positiva, para benefício próprio ou de outros. Escala emocional atual. Esse processo não seria bom se será de bastante valia quando sua escala emocional estiver variando entre 4. Expectativas positivas, fé e 16. Desencorajamento. Se você não está certo sobre qual é sua escala emocional, volte ao capítulo 22 e pesquise as 22 categorias da escala de orientação emocional, ou veja na descrição desse vídeo. Quando você diz, quero que isso que ainda não aconteceu aconteça, você está apenas ativando a vibração de seu desejo, mas também está ativando a vibração da ausência de seu desejo. Assim, nada muda para você. E normalmente, mesmo quando você não fala a segunda parte da sentença e diz apenas, quero que isso aconteça, há uma vibração não falada dentro dela que continua a impedir você num estado não permissivo em relação a seu desejo. Mas quando você diz, não seria bom se esse desejo acontecesse para mim? Você alcança uma expectativa diferente, cuja natureza é de menor resistência. Sua pergunta a si mesmo naturalmente induz uma expectativa mais positiva como resposta. Assim, esse simples, mas poderoso jogo provocará o aumento de sua vibração e uma melhora em seu ponto de atração, pois ele naturalmente orienta você em direção às coisas que você deseja. O processo não seria bom se o ajudará a permitir as coisas que você tem pedido em todas as áreas. Não seria bom se tivéssemos o melhor tempo juntos que já tivemos com esses amigos? Não seria bom se o trânsito estivesse livre e tivéssemos uma viagem maravilhosa? Não seria bom se eu realmente tivesse um dia produtivo no trabalho? Ou o tema pode ser encontrar uma nova relação maravilhosa. Por exemplo, não seria bom se eu encontrasse o mais espetacular dos parceiros que me adorasse da mesma forma que eu o adoraria? Não seria bom se eu encontrasse alguém e dançássemos juntos até o pôr do sol? Não seria bom se houvesse alguém procurando alguém exatamente como eu? A razão pela qual o jogo não seria bom se é tão importante e poderoso é porque quando você diz não seria bom se, você está escolhendo algo que quer e está leve e permitindo isso. Em outras palavras, não é o fim do mundo. É uma vibração muito mais leve. Por exemplo, deixe-nos supor que você quer reduzir seu peso. Eis um bom exemplo do não seria bom se. Não seria bom se eu tropeçasse em algo que realmente funcionasse para mim? Não seria bom se meu metabolismo começasse a cooperar um pouco mais comigo? Não seria bom se os desejos que eu tenho travado por tanto tempo começassem a despontar como um farol direcionador? Não seria bom se eu pudesse encontrar alguém que tivesse se deparado com algo
que realmente funcionasse para si e que pudesse também ser uma luz para mim? Não seria bom se eu pudesse conclamar o peso que eu tinha quando eu tinha essa ou aquela idade? Não seria bom se eu me parecesse agora como quando estava nessa foto? Sua lógica lhe dirá: ei, tenho estado nisso há muito tempo. Se eu soubesse como fazer, ou se fosse bom nisso, já teria isso pronto. Assim, você está contradizendo o seu próprio desejo. Assim, você se manteria naquela vibração. De qualquer forma, quando você estiver jogando o não seria bom se, muito dessa vibração será espalhada. Não seria bom se meu corpo físico estivesse alinhado com meu sonho? Não seria bom se eu descobrisse que isso é bem mais fácil do que jamais o foi? Não seria bom se eu me alinhasse energeticamente e tudo ao meu redor se compatibilizasse com a harmonia vibracional disso? Não seria bom se as células de meu corpo cooperassem com a figura mental que mantenho? Não seria bom se eu me sentisse bem com meu corpo? Não seria bom se meu corpo físico começasse a responder de forma diferente à comida? Não seria bom se eu começasse a sentir-me grandemente inspirado a exercitar-me? Não seria bom se a queima calórica de meu corpo entrasse em alta e esse processo se tornasse fácil, quase sem esforço? Não seria bom se minhas ideias sobre comida se alinhassem de forma a que eu tivesse prazer com as comidas que estão realmente em harmonia vibracional com o que meu corpo quer e precisa? Brincando de forma agradável com esse jogo, o que acontece é que você se mantém no estado de alinhamento. Outra coisa que você pode fazer é sair do tema e nunca mais pensar sobre ele novamente. Mas isso é uma coisa difícil de fazer, pois seu corpo vai para onde você for. Em outras palavras, é difícil tirar isso de sua mente. Assim, ao dizer que é difícil tirar isso de sua mente, você quase tem que se forçar a escolher pensamentos prazerosos pelo não seria bom se. Uma outra coisa, não espere resultados instantâneos. Saiba que tudo virá em seu devido tempo. Em outras palavras, você está encorajando, através do pensamento e comportamento, uma comunidade celular, uma grande parte de quem você é a ser extinta. E assim algumas células irão cooperar e todas elas vão fazer parte dessa cooperação. Elas não estão se sacrificando, elas não vão promover um pequeno funeral celular antecipadamente. Não há pranto em jogo, tipo, ela vai matar 25% de nós. O que está acontecendo é que há uma espécie de alinhamento coletivo. Suas células estão se preparando e nessa preparação e nesse estar pronto, todas as coisas vão começar a se alinhar. Coisas que você não poderia orquestrar mesmo que tentasse. Seu corpo sabe o que fazer. Seu corpo concordou ativamente e de forma alinhada com tudo isso. Assim, se você brinca gentilmente com o não seria bom se, deixe o resto de seu aparato físico para a sabedoria celular. O que significa que não é seu trabalho ser o fiscal da comida mais do que é seu trabalho decidir quais células devem ir embora. Qualquer que seja o tema de seu desejo, há uma orquestração que começa a ganhar lugar em resposta ao jogo não seria bom se, que você está jogando. Em qualquer época que você comece a brincar com esse jogo, e acredite que tudo mais se alinhará, isso acontecerá.